Pai do Senhor, irmãos, fazer aqui uma leitura de Atos, capítulo 17, versículo 23, e depois o versículo 28. Deus desconhecido. Amém? Versículo 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu vou repetir, versículo 23, Atos capítulo 17. Porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém, meus amados irmãos e amigos do Facebook. Quero estender para minha família. Minha família é uma pluralidade muito grande, né? Alguns são evangélicos, católicos e outras religiões. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que o apóstolo Paulo esteve em Atenas, uma cidade da Grécia, né, onde nasceu a Olimpíadas, os esportes. E era comum que em Atenas as pessoas encontrassem estátuas, imagens de deuses. O apóstolo Paulo, estando em Atenas, ele começou a andar pelaquela cidade, viu naquele lugar uma devoção àquelas estátuas de deuses. Era um país que tinha uma cultura politeísta, ou seja, cultuavam vários deuses. E nós cristãos somos monoteístas, né? Cultuamos um só Deus. E Paulo começou a pregar, e no meio de uma pregação surgiram dois grupos filosóficos, os estoicos e os epicureus. Eram dois grupos que já existiam mais de 300 anos antes do cristianismo. E você sabe que a filosofia é um questionamento. Então eles questionavam o apóstolo Paulo, e Paulo cheio do Espírito, pregando a palavra de Deus. Mas o que me chama a atenção é que esses grupos levaram o apóstolo Paulo para um lugar chamado Areópago, que é o tribunal dos sábios. E lá o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus e da sua cheio do conhecimento divino, a sabedoria sacal, né? Haja visto que filosofia quer dizer amor à sabedoria, conhecendo a sabedoria. O apóstolo Paulo estava cheio do Espírito de Deus, aquele mesmo que encheu o Salomão, que foi o primeiro filósofo da Bíblia, já que sabedoria e filosofia têm o mesmo sentido. Porém, Paulo diz que não foi com palavras sábias para a Grécia, palavras cheias de conhecimento, mas o que
para ele valia era uma palavra viva e eficaz, uma palavra espiritual. E Paulo ali pregando naquele lugar chamado Areópago, ele disse aqui no versículo 23, passando eu pelas ruas de Atenas, vi um altar cujo nome o Deus desconhecido, os quais vocês adoram, mas não conhecem. E eu estou anunciando esse Deus. E no versículo 28 ele fala de um poeta. E ele diz no plural, como diz os vossos poetas. Quem eram esses poetas? Eram dois, evidentemente. Arato e Epimendes. Eu não tenho muita coisa para falar de Arato, tenho um pouco de Epimendes. Epimendes surgiu 500 anos antes do apóstolo Paulo. E nesse mesmo lugar chamado Areópago, houve um espetáculo, né? Houve algo assim extraordinário, fora do comum. Diz a história que a Grécia passou por uma fase de sequidão, de fome. E os religiosos ofereceram oferenda aos seus deuses, mas eles não acabaram com a fome daquele lugar. Até que chamaram um homem que era místico, filósofo. Já pensou? Místico, filósofo, poeta e profeta. Ele morava numa ilha chamada Creta, uma ilha que agora é grega, uma ilha grega, aonde Paulo escreveu uma carta a Tito aos cretenses, aos moradores de Creta. Capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer na carta: como disse o seu profeta, vocês, povos cretenses, são maus. Está no capítulo 1 de Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 12, ele fala isso. Ali é uma obra do profeta que ele diz, que é o poeta, que ele fala aqui em Atos capítulo 17, versículo 28. Como disse os vossos poetas. Ali também estava indicando o Epimendes. O que foi que aconteceu? Quando houve essa crise, essa fome em Atenas, chamaram esse homem de Creta, chamado Epimendes. E lá Epimendes chegando disse: olhe, solte as ovelhas. E depois de soltarem as ovelhas, aonde elas pararem, ali vocês farão um altar. O que aconteceu? Eles fizeram o que o Epimendes havia dito. Soltaram as ovelhas. E as ovelhas ali no Areópago, descendo uma ladeirinha, passou por várias estátuas e vários deuses. Mas eles chegaram num lugar onde não tinha uma estátua. E quando essas ovelhas pararam, os religiosos perguntaram: e agora, Epimendes, o que nós faremos? Aí Epimendes disse: é ali que vocês devem fazer um altar. Quando eles fizeram o altar, é forte, hein? Eles perguntaram: e o Deus? Que Deus colocamos? Aí o apóstolo Paulo disse: coloque assim, não coloque nenhuma imagem, coloque assim, o Deus desconhecido. 500 anos depois, e lembrando, antes de eu falar de Paulo, lembrando que essas ovelhas estavam 4 dias sem comer
e sem beber água, pois todas elas pararam em um lugar onde não tinha estátua. E lá puseram um altar e colocaram o nome, o Deus desconhecido. Quando eles fizeram o altar, naquele momento, a seca acabou. Eles começaram a prosperar ao ponto de ele pegar aquelas ovelhas e sacrificarem ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero falar para vocês. De repente vocês estão cultuando um Deus que vocês não conhecem. Lembrando que as ovelhas foram para um lugar onde não tinha estátua, porque Jesus diz lá em João 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu quero dizer para vocês que nós, muitas das vezes, falamos como filósofos, fazemos discursos, uma oratória maravilhosa, mas será que nós estamos levando para as pessoas o conhecimento do Deus sobrenatural? Porque ele disse, vocês cultuam Deus que vocês não conhecem. E eu estou falando desse Deus. Eu quero dizer para vocês no Facebook que Deus quer que vocês conheçam. O que é conhecer? É passar a ter intimidade e comunhão com esse Deus. Através da palavra, através da oração, através de uma comunhão, através de pessoas. Deus não fala em multidões. Não é? Não fala. Deus não é a voz do povo. Deus usa pessoas comprometidas com a sua palavra. Então o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles homens que eram conhecedores da filosofia, porém eles não conheciam o Deus de Israel. Tanto é que estava escrito o Deus desconhecido. E ele quer que você o conheça. Irmão, como é que eu faço para conhecer esse Deus? É você buscar ter comunhão com ele. Andar com pessoas comprometidas à palavra de Deus. Andar, procurar ter comunhão, ler a Bíblia, louvar, adorar. E ele a cada dia vai se revelando para você. Amém? Que nós venhamos conhecer todos os dias. Oséias diz no capítulo 6, versículo 3, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Amém? Fique da paz, em nome de Jesus.